Olá pessoal, bom dia para vocês, tudo bem? Bom, espero que sim. Professora Joana por aqui para dar continuidade ao nosso estudo de matemática dessa semana. É isso mesmo. Ontem, né, espero que vocês já tenham assistido o nosso vídeo sobre áreas, né, dos polígonos ou áreas de figuras planas. Lembrando vocês que figuras planas são essas figuras que a gente consegue fazê-las no plano, também são chamadas de polígonos. Bom, pessoal, então, na aula anterior nós falamos sobre área do quadrado e também área do retângulo. Nós temos vários polígonos, né, para a gente estudar, e aí a gente está vendo cada um de maneira bem tranquila para que vocês possam acompanhar direitinho. Na aula de hoje, então, nós vamos falar sobre área do triângulo retângulo, que é essa figura que vocês conseguem enxergar aqui. Bom, então, sempre observem a figura porque ela também passa informações para nós. Olha aqui. O que a gente pode tirar de informação dessa figura aqui, galerinha? Bom, uma das coisas que vocês podem observar aqui é que o triângulo é formado por 3 lados, ok? Ele é o menor polígono existente. Aliás, o polígono que tem menor quantidade de lados, né? Ou seja, ó, 1, 2, 3. Ele não é o menor polígono, é aquele que tem menor quantidade de lados. Outra coisa que nós podemos observar aqui, que ele é formado por pontas. Essas pontas são chamadas de vértices, ok? Então, aqui eu tenho o vértice A, aqui eu tenho o vértice B, que é a pontinha, e aqui o vértice C. É onde 2 lados se unem, onde eles se encontram. Aqui, no vértice C, quer dizer que é o encontro desse lado com esse lado aqui. Isso só a título de conhecimento. Outra coisa também que é interessante vocês observarem é que aqui eu tenho um símbolozinho no meu triângulo retângulo. Isso aqui justamente significa que aqui a gente tem um ângulo reto. Ângulo reto é o ângulo de medida 90 graus. Mas vamos então aqui. Primeira coisa que eu quero, pessoal, é fazer uma revisãozinha básica sobre a aula de ontem. O que nós falamos ontem? Falamos sobre área do quadrado e também área do retângulo. Área do quadrado, eu posso escrever base vezes altura ou lado ao quadrado, que é L vezes L. Coloquei um exemplo aqui para vocês compreenderem. Então, aqui eu tenho um quadrado de lado 3 centímetros. Característica do quadrado é que ele tem todas as medidas iguais. Perceberam que eu coloquei 3 aqui nos 4 lados? É porque ele é um quadrado, então ele tem a mesma medida. Se a gente quer calcular a área do quadrado, o que eu faço? Eu faço a base vezes a altura. Como a base é igualzinha à altura no quadrado, então a gente diz que a área do quadrado é calculada por L ao quadrado. Deixa eu pegar uma canetinha aqui para eu destacar para vocês. Olha aqui, ó. Então, aqui eu tenho a área do quadrado. A igual a L ao quadrado. Professora, me explica o que é L ao quadrado. L ao quadrado, pessoal, é o L 2 vezes. Lembrando que esse L significa para a gente o lado do quadrado, a medida do lado aqui do quadrado, que nesse exemplo é 3. Mas poderia ser qualquer outro valor, vai depender do exercício que vocês estiverem trabalhando. Então, esse L ao quadrado aqui é a mesma coisa que L, vou fazer um vezes aqui, L vezes L, tá bom? Então, isso aqui, ó, L ao quadrado é L vezes L. Prosseguindo aqui, falando sobre a área do retângulo. E a área do retângulo, então? A área do retângulo é base vezes altura. Gente, no retângulo é diferente do quadrado, né? Porque o quadrado, todos os lados são iguais. Já no retângulo, não. No retângulo, os lados paralelos que são iguais. Paralelo quer dizer lado a lado. Então, aqui, ó, 5, aqui também mede 5. Aqui é 2, aqui também mede 2.
Professora, por que a senhora colocou esses risquinhos aí na figura? É só para dizer que é o mesmo valor. Se aqui é 5, aqui em cima também é 5. Se aqui é 2, aqui também é 2. Professora, mas a senhora não colocou 5 risquinhos. Não, pessoal, isso aqui é só uma linguagem simbólica para vocês só compreenderem que se eu fiz um risquinho aqui e outro aqui, eu estou querendo dizer que eles são de mesma medida, beleza? Então, se aqui é 5, aqui também é 5. Então, a área, para esse exemplo aqui, base vezes altura, eu faço 5 vezes 2, que é 10. 10 o quê? Centímetros quadrados. Isso aqui só uma revisãozinha básica de ontem. Outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, meninos e meninas, é o seguinte: agora nessa semana a gente está trabalhando área. Na semana passada nós falamos sobre perímetro. Perímetro é o contorno da figura, é a somatória dos lados da figura. Área não. Cada área vai ter a sua formulazinha para a gente aprender, beleza? Vamos seguindo aqui então. Ó, vamos começar então a estudar o triângulo retângulo. Para entender o triângulo retângulo, eu coloquei aqui o retângulo. Nesse retângulo aqui, se a gente calcular a área dele, a área é base vezes altura. A gente acabou de ver aqui no slide anterior, ó. Área do retângulo, formulazinha, base vezes altura. Então, é isso que eu estou dizendo aqui. Se eu quero calcular a área desse retângulo, eu faço 6 vezes 3, ou seja, base vezes altura. Por isso que já está colocado aqui, a área desse retângulo é 18. Professora, mas o que isso tem a ver com o triângulo? Vou chegar lá agorinha aqui para vocês. Vai me acompanhando aí, acompanha o raciocínio direitinho. Olha só, eu peguei agora aquele mesmo retângulo do slide anterior. Lembra que lá a base é 6 e a altura é 3? Pois é, eu peguei aquele retângulo e fiz uma reta traçando de uma ponta com a sua oposta, de um vértice até outro. Essa reta aqui que eu acabei de fazer se chama diagonal, tá bom? Mas eu fiz essa reta justamente para eu poder cortar o meu retângulo. Vocês estão me compreendendo? Ó, eu peguei aquele retângulo de base 6, altura 3, fiz uma diagonal, ou seja, simplesmente tracei uma reta e vim aqui e recortei o meu retângulo. Vocês perceberam que a gente formou duas figuras aqui, quando eu separei o meu retângulo? Que figura que é essa aqui, pessoal? Vou até pegar minha canetinha aqui de novo. Ó, que figura que é essa aqui que eu estou tentando contornar aqui para vocês? Ó, que figura é essa aí? Que figura que está aqui dentro? Um triângulo, professora. Beleza, é isso mesmo. E aqui eu tenho outro triângulo. Ou seja, eu dividi o meu retângulo em 2 triângulos retângulos. É por isso que se chama triângulo retângulo, porque ele veio a partir de um retângulo. Certinho, pessoal, até aqui? Então, vão me acompanhando. Ó, coloquei aqui, então, retângulo, triângulo retângulo 1, minha primeira figura, e aqui minha segunda figura. Olha só, então, agora, pessoal, acompanha aqui comigo. Lá no iniciozinho, eu falei qual que é a área desse retângulo. Qual que é a área dele? 18, professora. Beleza. Agora, vamos lá onde a gente estava. Esse aqui é o mesmo retângulo lá do início, só que agora eu dividi ele em 2 partes. Aí, a minha perguntinha para vocês é: quanto que vai medir a área só dessa parte e só dessa parte aqui, hein? Quem consegue raciocinar e falar aí para mim? Olha só, a área total, 18 centímetros quadrados. Agora, eu vim aqui nesse retângulo e apenas recortei ele em 2 partes iguais, que são 2 triângulos retângulos. Alguém já chegou aí? Tá até aqui, ó. Olha só. O resultado
de cada triângulo retângulo aqui, que a gente dividiu a nossa figura, é de 9 centímetros ao quadrado. Por quê? Porque o total era 18. Então, se eu pego 18 e divido para 2, eu vou ter 9 e 9. Se eu juntar elas de novo, eu fico com o total de 18, beleza? Aí, a gente chega aqui na explicação da fórmula da área do triângulo retângulo. A área do triângulo retângulo é calculada por base vezes altura dividido por 2. Por que é dividido por 2? É porque, na verdade, base vezes altura é para calcular a área do triângulo. Aliás, a área do retângulo. E como eu quero calcular a área do triângulo, eu pego a área do retângulo e divido por 2. Vamos ver esse exemplo aqui agora, galerinha. Aplicação aqui da formulazinha lá. A gente já sabe que a fórmula é base vezes altura dividido por 2. E a explicação de ser dividido por 2 é porque, na verdade, quando a gente faz base vezes altura, isso é o cálculo da área do retângulo. Divido por 2, porque aí eu vou ter só a metade, que é o triângulo retângulo. Então, aqui a minha base é 4 e a minha altura é 2. O que a gente vai fazer, então? Vamos pegar a formulazinha. Área é igual a base vezes a altura dividido por 2. Quanto que é a base? Você vai lá e olha, 4, tá aqui. Vezes, quanto que é a altura? Vai lá e olha na sua figura, ou olha no seu exercício, porque lá vai falar. Aqui, no caso, é 2. Então, 4 vezes 2, 8. Dividido por 2, que vai dar 4. 4 centímetros quadrados. A área sempre vai ficar elevado ao quadrado, porque a área é a medida de toda essa superfície aqui dentro. Certo, galerinha? Tranquilo, então? Então, beleza. Espero que vocês tenham conseguido acompanhar aqui a nossa aula direitinho. Se tiverem perguntas, podem enviar aí na nossa sala, tá bom? E eu estou aqui à disposição de vocês. Um beijo, fiquem com Deus.